Nós estamos vendo a atuação do Brasil em vários eixos internacionais de grande amplitude. O primeiro que a gente abordou do começo do programa até aqui tem a ver com a presidência do G20 por parte do Brasil agora, começou na sexta-feira, mas particularmente algo que nos interessa direto, que é um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. As dificuldades nós exploramos ali atrás. Outro eixo importante da atuação no Brasil, a gente viu acontecer na semana passada, se estendeu para agora, que é a participação do Brasil nas várias instâncias multilaterais que estão lidando com os desafios do aquecimento global e da transição energética. Pois bem, no momento em que se fala tanto no mundo inteiro dessa transição energética, uma pesquisa do INESC, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, traz a seguinte afirmação: nos últimos 5 anos, para cada real de subsídio aqui no Brasil para fontes de energia renováveis, foram gastos 5 vezes mais na produção de combustíveis fósseis. Vamos acompanhar os dados. Entre 2018 e 2022, foram alocados cerca de 335 bilhões de reais em combustíveis fósseis, enquanto para combustíveis renováveis foram 60 bilhões de reais. É uma grande diferença. No período, os subsídios aos fósseis cresceram 124%, enquanto os incentivos às fontes renováveis aumentaram cerca de 52%. Essa é a base, Daniel. O Daniel tem mais informações, eu posso colocar ele direto agora na nossa análise. Vamos lá, Daniel. Há uma postura do Brasil, que é a nossa diplomacia ambiental, há uma expectativa em relação ao Brasil internacional enorme e evidente, a gente está vendo isso na COP28, viu nas reuniões hoje em Berlim, entre o chefe de governo alemão e o presidente brasileiro. Agora, os dados do nosso comportamento em casa são um pouco diferentes das nossas posturas internacionais. Esses números são, de certa forma, humilhantes. Início da contradição. O INESC, que é um instituto que você mencionou, William, gastou muita energia, sem trocadilho, gastou muita energia nos últimos tempos tentando mapear esses subsídios, porque foi pesquisar em 11 fontes de subsídios diretos, que são auxílio caminhoneiro, auxílio gás, auxílio taxista, que a gente chegou a ter aqui no ano passado, e subsídios indiretos, que são regimes tributários, renúncias fiscais, algumas coisas ali que envolvem tributação. E identificou 22 tipos de subsídios diferentes. A primeira questão é a falta de transparência que emerge daí, porque a gente fala em transição energética, descarbonização, e não está claro sequer, não está transparente, não está farto ali em documentação para a opinião pública monitorar o que o governo brasileiro está efetivamente gastando com esses subsídios. Isso é uma primeira falha. Então, precisa vir um instituto para mapear durante muito tempo, fazer esse esforço de mapeamento dos subsídios. O segundo ponto é que a gente continua dando incentivos para combustíveis fósseis e crescendo. Na lei de privatização da Eletrobras, em 2021, ao mesmo tempo em que você constrói ali condições para crescimento de uma empresa importantíssima na geração elétrica, se coloca ali um mecanismo de construção de 8.000 megawatts, mais do que meia Itaipu Binacional, em usinas térmicas a gás, onde não existe gás. Então, você precisa criar algum subsídio para levar o gás até essas localidades. Na semana passada, enquanto você discutia um marco legal para incentivar a geração de usinas eólicas offshore em mar aberto, de última hora entra um jabuti na tramitação na Câmara dos Deputados que prevê que usinas térmicas a carvão, combustível mais sujo e poluente que existe hoje numa matriz elétrica, terão contratos que acabavam em 2028, prorrogados até 2050. Então, o Brasil, em muitos aspectos, não pratica aqui dentro o que tem pregado lá fora.
Caio, é uma ambiguidade difícil do ponto de vista da projeção internacional do país. Principalmente quando a gente se dirige a fóruns como o da COP28 e diz, nós somos campeões disso. Bom, William, se a gente considerar que a grande questão, ou das grandes questões dessa viagem internacional, foi a OPEP+, né? Foi o Brasil namorando essa entrada na OPEP+, né? Uma viagem para a COP, né? Um dos eventos era esse. Eu tenho a impressão, se a gente voltar 20 anos, você lembra que no governo Lula 1, no começo do governo Lula 1, o Lula vendia muito a questão do etanol, né? Até descobrir o pré-sal. Até descobrir o pré-sal. Ia fazer as fotos, aquela foto tradicional. Então, o petróleo acaba sendo não só para o Lula, mas também para a classe política em geral, como algo irresistível, né? Uma promessa de Eldorado, de dinheiro fácil, tem mercado, tem liquidez, enfim. E ele acompanha todas essas contradições, né? Hoje, o discurso que eles encaixaram é de que o dinheiro do petróleo vai financiar a transição energética. Não cola muito, né? Os ambientalistas todos, eles pedem a eliminação, né? Um prazo de descarbonização. Bom, a resposta foi muito dura por parte, ou pelo menos por um pedaço do governo brasileiro em relação a essa afirmação dos ambientalistas, dizendo que o Brasil não aceita ser neocolonizado pelas posturas ambientalistas que vêm, boa parte delas, de fora do país. Sim, e grande parte dos países também que fazem a crítica não tem tanto petróleo como nós temos e ainda em potencial, né? Se a gente considerar a faixa equatorial, né? As jazidas do pré-sal tendem a acabar, se não me engano, até 2030, e aí muda toda a exploração lá para a faixa norte. Muitos países, a Colômbia, por exemplo, né? Que o Gustavo Petro, o presidente, prega muito, né? A descarbonização, o fim do petróleo, eles não têm petróleo como a gente tem. E o petróleo, ele fica quase irresistível para os políticos, né? Daniel, quem está dando as cartas nessas decisões? São decisões estratégicas, em parte delas são de longo prazo. Nós estamos falando do apego a esta ou aquela matriz energética, mas uma boa medida dessas decisões que implica na projeção internacional do país são de prazo curtíssimo, de 1 mês, de 2 meses, até a próxima reunião internacional. Quem está dando as cartas? O que, William, de decisão dentro do governo brasileiro? Foz do Amazonas? Quando a gente considera essa ambiguidade em relação a combustíveis fósseis e transição energética, quem está dando as cartas no governo? Vejo o governo praticamente atuando em uníssono, à exceção de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, exploração na Foz do Amazonas é um consenso. Né? É um consenso no governo brasileiro e é uma questão de tempo até a gente ter uma decisão pela liberação, ainda que seja por uma conciliação ali da AGU, que está fazendo a mediação entre diversas alas do governo, notadamente o Ministério de Minas e Energia e a ala da Marina Silva. Eu acho que isso é questão de tempo. Agora, tem uma série de outras decisões a serem tomadas pelo governo brasileiro que encontram resistências dos ambientalistas e também vão expor essa ambivalência, que eu não sei se é real. Não sei se é real essa ambivalência. Acho que, imagina, se você tem uma exploração de petróleo, o consumo de petróleo mundial continua subindo. Se o Brasil não atender, só uma breve correção ali do Caio, que não é que a gente vai esgotar as nossas reservas do pré-sal em 2030, mas elas se tornam declinantes, né? Elas atingem o ápice e se tornam declinantes. Se o consumo de petróleo mundial continua crescendo e o Brasil decidir não explorar mais petróleo, digamos, na Foz do Amazonas, alguém atenderá esse consumo. Agora, tem outras decisões ali, você tem pavimentação da BR-319 entre Porto Velho e Manaus. Você vai atuar ali em uma região que ainda está muito intocada, ali no sul do estado do Amazonas. Isso expõe diversas áreas do governo. Você tem a construção de uma ferrovia ali, a Ferrogrão, no norte do Mato Grosso, sul do Pará. Você também tem uma suposta ambivalência. Exploração de potássio para fabricação de fertilizantes no Brasil, e a gente aprendeu com a guerra na Ucrânia que nós somos tão dependentes de fertilizantes, né, tão essenciais para a nossa produção agrícola. Se a gente for explorar potássio, a gente vai ter que explorar potássio onde estamos muito próximos de terras indígenas, também no Amazonas. Então, vai haver essa discussão sempre, mas o que eu percebo é o governo ainda com viés notadamente desenvolvimentista, pendendo
para todas essas decisões que eu mencionei. Pavimentação da BR-319, construção de ferrovia, exploração de potássio e exploração da Foz do Amazonas.